Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema do vídeo de hoje é para falar um pouco a respeito sobre a semiologia do câncer. Então, na aula de hoje, eu estou desenvolvendo aqui através de um resumozinho que eu já desenvolvi aqui no meu tablet. E aí, essa aula, ela não vai ter slides, né? Então, o que que se fala sobre a semiologia do câncer? Basicamente, as pessoas começaram a desenvolver câncer por conta da própria industrialização, por conta da própria urbanização que foi sendo consolidada com o passar do tempo, né, dos anos, o aumento da expectativa de vida também, isso fez com que houvessem ali parâmetros para que houvesse o desenvolvimento dessas neoplasias malignas. Então, apesar dos conhecimentos que são consolidados acerca do câncer, né, os métodos que previnem os conhecimentos acerca dos conhecimentos que previnem os processos neoplásicos, né, como, por exemplo, o câncer, ainda não é colocado de maneira adequada dentro da população, né? Por exemplo, existe ainda imerso a nossa população a comercialização de produtos que são cancerígenos e que, de maneira demasiada, nós sabemos que é cancerígeno, como, por exemplo, é, cigarro, né, o uso do tabaco e etc. Então, diante disso, a gente sabe que a América Latina, América do Sul especialmente, nós temos aqui o Brasil, que é um país onde tem uma das maiores taxas de mortabilidade e morbilidade aí relacionada ao câncer. E diante disso, a gente tem as fases da carcinogênese. E aí, a fase da carcinogênese é dividida em pelo menos três tipos. A gente vai ter a iniciação, a fase de promoção e a fase de progressão. O que significa essas três fases? A fase de iniciação, ela é uma fase onde as nossas células, elas são imersas a uma situação onde ela vai ter um dano celular. Esse dano pode ser acometido por diversos fatores, como a gente pode ver, agentes químicos, agentes físicos, até mesmo agentes biológicos podem fazer alteração nas nossas células. Já na fase de promoção, a célula começa a ter o seu processo de multiplicação e divisão celular, né? Onde ela já está dentro e imersa a uma situação de dano celular. Então, nessa fase de promoção, ela vai ter ali o desenvolvimento, né, do seu processo neoplásico. E já na fase de progressão, ela é uma fase que não existe a possibilidade de haver o reparo ao dano, né? Porque na fase de promoção, existe a possibilidade de reparo do dano, né, sendo mediada ali por algumas enzimas, né, para fazer o reparo imerso ao dano que a célula sofreu. Nessa última fase, que é a fase de progressão, a célula já se encontra imersa em uma situação de multiplicação celular frente à sua situação, né? Então ela vai se multiplicando de forma irreversível e aí ela vai tendo as suas características sobre o seu dano que foi feito, né? Essa célula que foi lesada, ela normalmente ela não consegue desenvolver apoptose, ou seja, ela não consegue sofrer a sua morte programada. Ela tem perda da sua adesividade celular. Ela tem uma desorganização exorbitante com relação ao seu citoplasma. Ela não consegue morrer, né? Em decorrência disso, ela pode se infiltrar nos vasos sanguíneos, se infiltrar nos nossos tecidos, e é por essa razão que as neoplasias malignas, elas podem ser ditas como neoplasias infiltrativas. E aí a gente pode entender sobre alguns genes que são implicadores da carcinogênese. O que são os genes implicadores da carcinogênese? São os genes que vão estar ali associados com esse processo da carcinogênese, que inclusive pode impedir com que a carcinogênese ela se desenvolva. A princípio, a gente vai ter os genes supressores tumorais. Esse gene supressor tumoral, ele restringe o crescimento de uma célula frente a uma neoplasia. A gente também vai ter os oncogêneses, que vão ser
genes que vão, na verdade, auxiliar nesse processo, né, onde fazem com que a célula perca o seu ciclo proliferativo, onde a célula ela perde a noção e ela vai se multiplicando de maneira desgovernada. A gente também tem os proto-oncogêneses, esses proto-oncogêneses são genes que vão fazer com que haja a proteção das células sobre os oncogêneses. É importante destacar que esses proto-oncogêneses, posteriormente, eles podem ser convertidos em oncogêneses. Logo em seguida, a gente também tem o gene P53, onde esse gene ele vai fazer a regulação da duplicação celular. Ele também vai fazer a regulação não só da duplicação, mas também da proliferação e da própria morte celular. E por último, a gente vai ter o gene RB, que esse gene ele pode se ligar a fatores de transcrição que impeçam com que a célula ela se multiplique, né? Então, as características de uma célula transformada, né, neoplasicamente, a gente já conhece, que é justamente uma desorganização no seu ciclo proliferativo, é a capacidade de desenvolver metástase, é a sua perda de adesividade celular, é a sua falha na apoptose e dentre outros. Diante disso, a gente começa a falar sobre os agentes carcinogênicos, que a gente vai ter três tipos, que são os agentes químicos, físicos e biológicos. Quando a gente se adentra a falar sobre os agentes químicos, são agentes químicos que podem ter a capacidade de induzir a iniciação das fases da carcinogênese. Já aqueles agentes físicos podem ser através de agentes da radiação ionizante ou da radiação ultravioleta. Também temos os agentes biológicos, que podem ser os vírus, né? Os vírus de DNA e os vírus de RNA. Quando a gente fala sobre os vírus de DNA, a gente está falando sobre o vírus de DNA, é o vírus do HPV, do EBV, do HBV, né? E os vírus de RNA é o vírus HTL1, né? HTVL1, são vírus ali que estão associados ao desenvolvimento de algumas patologias, por exemplo, o HPV que desenvolve o papiloma, né? Inclusive, eu já discuti sobre o papiloma em vídeos anteriores. E aí a gente vai ter as desordens potencialmente malignas, que podem ser uma eritroplasia, eritroleucoplasia, leucoplasia, glossite romboidal, glossite sifílica, ceratose actínica e líquen plano, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que os fatores de risco das, do surgimento dessa patologia maligna, né? Desse processo cancerígeno, é justamente radiação, vírus, agentes físicos, agentes químicos, tabagismo, etilismo, né? E é interessante a gente falar sobre o mecanismo que o álcool ele pode exercer frente ao desenvolvimento do câncer, né? O aumento, ele permite com que haja um aumento da permeabilidade da célula e se o paciente ele também tem ali hábitos tabagistas associados ali ao consumo exorbitante de álcool, é, faz com que haja o efeito solubilizante do álcool, né? Onde a gente vai ter a presença de substâncias carcinogênicas, como o nitrosamina e os hidrocarbonetos aromáticos. Então, aqui a gente pode ver que até mesmo o próprio álcool pode trazer injúrias durante o seu processo de metabolismo, né? Onde também ele pode desenvolver também deficiências nutricionais secundárias. E quando a gente vai falar sobre o HPV, né, que é esse vírus que também pode ter a possibilidade de desenvolvimento das doenças carcinogênicas, a gente vai ter pelo menos dois grupos que estão voltados ali. Tem um grupo de baixo risco e o um grupo de alto risco de HPV. O grupo de baixo risco do HPV é justamente aquele grupo que é designado para ser o 6 e o 11, e o já de alto risco vai ser o 16, o 18, o 31 e o 35. Os sinais e sintomas de alerta para pacientes que têm câncer, né, é quando o paciente começa a apresentar ulcerações, que elas não cicatrizam dentro de 15 dias, são lesões que não passam por um processo doloroso, né, não emitem dor, é uma lesão ali, uma ferida aberta que não cicatriza.
que pode ser uma placa vermelha, esbranquiçada, ulcerada, de coloração mais enegrecida, amarronzada, né? Que não tem uma causa aparente. Podem também ter o surgimento de nódulos no pescoço, na região cervical, rouquidão, assimetria facial, também dificuldades na fala, na mastigação, na deglutição. E aí a gente começa a falar sobre algumas estruturas que estão relacionadas ao câncer de boca, como, por exemplo, o carcinoma epidermoide de língua. O carcinoma epidermoide de língua são basicamente ulcerações na borda lateral de língua, né? Onde desenvolve para o paciente dor, disfagia, né? Perda de mobilidade da língua. Temos também o carcinoma epidermoide de lábio, que geralmente acomete o lábio inferior por conta da própria anatomia, né, onde o paciente está imerso em uma situação de alta exposição aos raios ultravioletas, e não só isso, mas ele também tem hábitos tabagistas, né, associado também à idade um pouco mais avançada. Temos o carcinoma de assoalho bucal, e esse carcinoma de assoalho bucal ele tem um pior prognóstico, porque geralmente ele pode fazer com que haja as células se infiltrarem nos linfonodos submandibulares, né? Então tem um pior prognóstico por conta dessa situação, da possibilidade dele ser infiltrativo em outras regiões. Aqui a gente também pode ter as neoplasias em gengiva, e quando se trata de gengiva superior, também tem um pior prognóstico. A gente pode ter os meios de diagnóstico dessas lesões através de exames de imagem, biópsia, citologia esfoliativa, mas a gente pode trazer um informativo bastante importante acerca da citologia esfoliativa. Essa citologia esfoliativa, ela não traz um diagnóstico assertivo acerca de qual é a neoplasia. Ela só vai descrever que existe a presença de uma neoplasia. Agora, se é uma neoplasia de assoalho bucal, de lábio inferior ou de gengiva, ela não vai trazer essa informação específica. O diagnóstico diferencial, né, para essas neoplasias pode ser leishmaniose, sífilis, lesões ulcerativas de origem traumática, lesões ulcerativas de origem infecciosa, lesões ulcerativas de origem sistêmica, lesões ulcerativas de origem nutricional, pode ser também tuberculose, paracoco, né? O tratamento geralmente para as lesões neoplásicas é justamente tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, né? Então, o paciente que é submerso a essa situação, onde ele vai passar por um tratamento oncológico, ele vai apresentar algumas sintomatologias referentes ao tratamento, que é basicamente o desenvolvimento de uma mucosite, né? Esse nome ite, essa terminação, na verdade, tem a ver com o processo inflamatório. O paciente ele também fica propenso ao desenvolvimento de doenças relacionadas a bactérias, fungos, vírus, né? Ele também desenvolve ali um quadro sistêmico no que se refere a uma desfunção das glândulas salivares. Se ele vai ter uma desfunção das glândulas salivares, o paciente desenvolve xerostomia. E o que é xerostomia? É o paciente que tem a perda da produtividade da saliva. E aí, quando a gente tem essa perda de produtividade de saliva, a gente se adentra a discutir sobre uma situação bastante delicada. Por quê? Porque quando o paciente ele tem perda de produtividade da saliva, consequentemente, ele vai ter perda naquilo que se refere à proteção contra a Staphylococcus mutans, né? Porque na saliva a gente tem imunoglobulinas que fazem com que haja proteção contra essa bactéria, né? Que é a bactéria causadora das lesões cariosas. Então, o paciente ele pode, em decorrência disso, desenvolver cárie por irradiação. Ele também pode desenvolver osteoradionecrose, também pode desenvolver fibrose e trismo nos tecidos. Ele também pode desenvolver sangramento constante por conta da diminuição da produtividade de plaquetas e também diminuição dos fatores de coagulação. Então, existe uma importância do cirurgião dentista frente ao paciente pré-tratamento
com mielossupressão, né? Então, o paciente que já foi diagnosticado com câncer, ele acaba que o cirurgião dentista quem tem que tomar algumas medidas frente a, ao seu pré-tratamento, né? Onde o cirurgião dentista, antes do paciente ele ser tratado, né, com a mielossupressão, o cirurgião dentista vai tratar o paciente acerca das suas cáries, fraturas nos dentes ou qualquer outra anormalidade nos tecidos. Ele vai fazer um tratamento pelo menos 7 dias antes do início do tratamento. Ele vai avaliar a prótese, se o paciente tiver, e vai orientar o paciente com relação ao seu uso, né? Porque a gente já sabe de maneira demasiada que não pode utilizar a prótese 24 horas por dia. Ele também vai ser orientado com relação à higiene bucal, à higiene da prótese e, se possível, trocar a prótese em alguns momentos, né? E aí o cirurgião dentista vai avaliar o paciente com relação durante o tratamento. Então, durante o tratamento, procedimentos cirúrgicos não poderão ser feitos porque ele está em tratamento de mielossupressão, por conta do alto risco do desenvolvimento de osteoradionecrose. Então, por conta disso, ele não vai poder fazer nenhum procedimento invasivo, procedimento cirúrgico, canal e etc. Né? Antes de fazer qualquer procedimento, o cirurgião dentista deve consultar o médico oncologista para conseguir identificar se pode ou não fazer algum tipo de intervenção cirúrgica nesse paciente. É interessante que o cirurgião dentista também trate a xerostomia com substantivos de saliva, né? Assim como existe colírio para os olhos, né? Existe também substantivos para a saliva. Fazer com que o paciente ele diminua, né, oriente ele para que ele diminua ali o consumo de açúcar, balas, chicletes, chocolates, etc., para que ele não desenvolva cárie, porque se ele desenvolver uma cárie muito extensa, consequentemente a gente não vai poder tratar, né, porque ele está imerso em uma situação de tratamento com mielossupressão e pode desenvolver a osteoradionecrose se o cirurgião dentista faz uma intervenção durante o tratamento oncológico. O cirurgião dentista também pode prescrever medicações contra dor, né? E desenvolver proteção contra traumas. Sempre avaliar, o cirurgião dentista deve avaliar o paciente no perfil hematológico antes de realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Eu disse para vocês anteriormente que os pacientes oncológicos, né, durante o seu tratamento, eles diminuem a quantidade de plaquetas. Então, consequentemente, é imprescindível que ele seja avaliado no seu perfil hematológico antes do cirurgião dentista fazer aí uma intervenção. Então, quando o paciente ele termina o seu tratamento mielossupressivo, o cirurgião dentista deve avaliar esse paciente durante 4 a 6 vezes, aí durante 6 meses, para que ele consiga identificar se já foi possível sair os sinais e sintomas e conseguir avaliar se pode ou não pode fazer algum tipo de intervenção cirúrgica nesse paciente, caso seja necessário. Então, a gente já sabe que altas doses de radiação possibilitam com que o paciente ele desenvolva osteoradionecrose, xerostomia, disfunção das glândulas salivares, né? Então, antes de realizar qualquer procedimento invasivo, tem que consultar o oncologista e, se for possível, se tiver aí alguma condição que vai favorecer com que o paciente realmente necessite de um tratamento odontológico, o que é que vai ser feito? O tratamento, né, por exemplo, uma exodontia, um tratamento de canal, ele vai ser acompanhado por medicações antibióticas e, se possível, o paciente ser submerso a uma câmara hiperbárica, para que ele tenha um processo de cicatrização um pouco mais rápido. Além disso, aplicar flúor no paciente para evitar o surgimento de novas lesões cariosas, né? E tratar também as disfunções das glândulas salivares. A gente vê que existem pelo menos 3 níveis de prevenção, né? Dessas patologias. Existe o primário, o secundário e o terciário. O primário já é com relação a vacinas, a promoção de saúde, a você fazer consultas no médico, no cirurgião dentista. Já o secundário, o nível
prevenção secundário é aquele onde você vai ter a possibilidade de ter um diagnóstico e um tratamento assim que possível. E o terciário é fazer com que haja a limitação do dano frente à situação que você está inserido. Então, com relação ao autoexame dessas neoplasias, o que é importante você, quanto paciente, investigar? Você vai se olhar de frente ao espelho, vai tentar avaliar se existe alteração na sua cor, da mucosa, do pescoço, vai avaliar se existe uma coloração mais amarronzada, enegrecida, vai avaliar se tem algum edema, eritema, né, uma coloração mais avermelhada, se tem alguma coloração mais esbranquiçada, né, em feridas, que isso é decorrência já do surgimento de úlceras. Você vai avaliar também se existe alguma mobilidade dentária, se existem caroços, se existe feridas que não cicatrizam por mais de 10 dias, se existem inchaços, áreas vermelhas, áreas dormentes, né? Então, você basicamente pega os seus dedos, né, e vai avaliando o pescoço, vai apalpando o pescoço, com a finalidade de identificar se existe alguns nódulos, algumas áreas que têm alguma anormalidade. Você vai pegar depois o seu lábio inferior, vai puxar ele todinho e vai apalpando o seu lábio inferior para avaliar se tem alguma anormalidade ou alteração no pigmento. Faz a mesma coisa com o lábio superior. Depois você abre a bochecha, né, com os seus dedos, apalpa a bochecha e avalia se tem alguma alteração no seu contexto ali da mucosa. Observa se tem alguma alteração na coloração. Depois você levanta a língua, apalpa o assoalho da língua, vê se tem alguma anormalidade no assoalho. Caso você consiga perceber qualquer tipo de alteração, é importante que você seja encaminhado para o cirurgião dentista para ele conseguir avaliar o seu quadro clínico, né? Depois, por último, você coloca o céu da boca, né? Você toca o céu da boca com a língua e tenta identificar se existe alguma alteração no céu da boca, né? E depois você ainda avalia